De um lado, um general, Walter Braga Neto. Do outro, um tenente-coronel, Mauro Cid. Donos de patentes distintas, dois dos réus acusados de tramar um golpe de Estado se sentaram frente a frente em uma sala do Supremo Tribunal Federal. O objetivo: confrontar as versões sobre uma mesma história. Segundo a acusação, uma reunião conspiratória na casa de Braga Neto e uma quantia de dinheiro para financiar a organização criminosa. Vale voltar a novembro de 2024, em um depoimento de Mauro Cid. Quando entrou no nível das ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim: não, o Cid não pode participar, tira o Cid porque ele está muito próximo ao Bolsonaro. Eu saí mais cedo, eu fiquei 20, 30 minutos no período inicial, saí da reunião e voltei para Alvorada. Versão contestada por Braga Neto no dia 10 de junho deste ano. Eu não os conhecia, eles conversaram comigo 20, 30 minutos, como a distância era muito grande, não tinham intimidade para trocar nada, eles saíram juntos da minha casa. Perdão, Gel, eles quem? Os dois e o coronel Cid? Mais o Cid, saíram juntos da minha casa. Depois de Cid Braga Neto, foi a vez do réu Anderson Torres ficar cara a cara com o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, uma das testemunhas do processo. Em depoimentos anteriores, ambos deram versões conflitantes sobre dois pontos da trama golpista: o papel exercido por Torres para a decretação de um estado de exceção após Jair Bolsonaro ser derrotado nas urnas, e o conteúdo da chamada minuta do golpe. O ministro Anderson Torres, ele participou, acho que uma ou outra vez, muito rara, apenas para assessorar o presidente nos aspectos jurídicos do que estava sendo apresentado. Vi nos autos aí que disseram que eu participei em reunião com os comandantes. Eu nunca participei em reunião com os comandantes de força para tratar desse tipo de assunto e nem nenhum outro tipo de assunto. A cariação marca mais uma etapa do julgamento que avança para elucidar o que aconteceu após as eleições de 2022. E para punir as vozes que ameaçam a democracia. Vozes que ainda parecem ecoar. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o golpe e as suas versões. Um episódio para entender em que fase estamos no julgamento da trama golpista e como atores do entorno de Jair Bolsonaro se movimentam para impedir ou para reverter uma provável condenação do ex-presidente. Meu convidado é Fernando Abrúcio, professor da FGV São Paulo, comentarista da Globo News e colunista do jornal Valor Econômico. Quarta-feira, 25 de junho. Abrúcio, a cariação entre Braga Neto e Cid, tenente-coronel Mauro Cid, a cariação também entre Anderson Torres e o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Para a gente começar essa conversa, queria que você nos explicasse primeiro quem é cada um desses personagens na fila do golpe. Natuza, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi encontrada na casa dele uma minuta do golpe. E há vários personagens que dizem que ele foi um dos que preparou essa minuta, embora tenha dito que tenha encontrado na internet, no Google. Hipótese um pouco estranha. O general Freire Gomes foi chefe do Exército, do Exército, como uma das forças da República Brasileira, e teve participação naquela reunião, naquela fatídica reunião, em que o presidente Bolsonaro teria apresentado uma minuta de um golpe e, segundo Freire Gomes, ele teria dito que, se continuasse aquela história, o presidente poderia ser preso. O Braga Neto foi candidato a vice-presidente do Bolsonaro, teve papéis importantes no governo Bolsonaro, e, segundo as investigações, foi uma das pessoas que mais mobilizou gente dentro das Forças Armadas e na sociedade, inclusive aquelas pessoas que ficaram em frente aos quartéis, para pensar num golpe de Estado, e teria inclusive buscado financiamento para este golpe de Estado. E o tenente-coronel Cid, Mauro Cid, era o ajudante de ordens de Bolsonaro, era o faz-tudo de Bolsonaro, é aquilo que nas monarquias nós chamamos do ajudante do rei, e que fazia tudo não só para Bolsonaro, como também para a mulher de Bolsonaro. Então ele sabia, ele era olhos, ouvidos, tudo do palácio, e quando houve todo esse processo, inclusive encontrando provas contra seu pai em relação ao crime das joias, pouco a pouco foi se descobrindo uma participação muito grande dele em vários episódios, e ao fim e ao cabo ele virou delator
desse processo que envolve um conjunto grande de pessoas em torno de um golpe de Estado. Portanto, a gente está falando de uma cariação envolvendo 3 militares e um ex-ministro de Estado e também policial federal. Falando de maneira mais geral, essa acariação mexe ou não mexe no destino ou na atual situação dos réus neste momento? Eu acho que no caso da acariação do Braga Neto com Mauro Cid pode ter algum efeito na própria redução da pena, porque ao final não se provou se houve ou não o episódio envolvendo o dinheiro que teria recebido o Braga Neto para financiar ações golpistas numa sacola de vinho, como disse Mauro Cid. Os réus mantiveram seus depoimentos e, com isso, as contradições continuaram. Uma delas sobre uma suposta entrega de dinheiro em uma sacola de vinho que Cid disse que recebeu de Braga Neto. Segundo as investigações, era para financiar o plano Punhal Verde Amarelo, que previa o monitoramento e até o assassinato de autoridades. Braga Neto voltou a negar a entrega do dinheiro. Cid manteve a versão de que recebeu a sacola. Não me parece que dá para saber se houve ou não houve o episódio. Isso poderia diminuir um pouco esse impacto. Mas, de resto, as provas que há contra Braga Neto, os depoimentos contra Braga Neto, são muito contundentes. É difícil que ele saia ileso desse processo, mas pode reduzir um pouco o impacto desse processo. E no caso do ex-ministro Anderson Torres, Natuza, o ponto central é que foi encontrado na casa dele, se encontrou na casa dele uma minuta do golpe e que parece, segundo o Freire Gomes, semelhante a uma que rodou em reuniões com Bolsonaro e que o ministro da Justiça disse que encontrou no Google, foi apenas um acaso estar na sua casa, algo completamente inverossímil. Diante do ministro Alexandre de Moraes, o general Freire Gomes afirmou que Anderson Torres não participou das reuniões em que os comandantes militares discutiram a minuta de um decreto golpista com o então presidente Bolsonaro. Sobre o documento encontrado pela PF na casa de Anderson Torres, Freire Gomes disse que ele tinha um conteúdo semelhante ao documento apresentado por Bolsonaro aos comandantes militares em dezembro de 2022. E se estava ou não na reunião com Bolsonaro, isso parece ser irrelevante. Se essa minuta é exatamente igual ao do Bolsonaro, também parece pouco relevante. Portanto, eu acho que com a acariação, Anderson Torres ganhou menos do que Braga Neto. Mas, de modo geral, esse processo serve apenas para ver se haveria algum fato novo, se haveria mudança da posição daqueles que fizeram todo o depoimento durante o processo, ou delação. Então, acho que com o que foi obtido hoje, não há nenhuma mudança significativa nesse processo. Falando especificamente da delação de Mauro Cid, qual é a situação dessa delação e do próprio Mauro Cid? Ele foi chamado de mentiroso pelo advogado de Braga Neto depois da acariação. Houve o episódio em que a própria defesa de Bolsonaro faz menção a uma suposta conversa de Mauro Cid. Na verdade, eles perguntam naquele interrogatório que aconteceu na sede ali do julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde a primeira turma se reúne. O advogado, em dado momento, faz uma pergunta se ele conversou com alguém por meio de redes sociais e deixou essa informação quicando, não muito clara. Depois vem a reportagem da revista Veja, trazendo o conteúdo de um diálogo de Mauro Cid com um dos advogados dos réus. Como é que fica a situação dele? Quais as chances dessa delação ser anulada? Quer dizer, dos benefícios da delação serem anulados, né? Porque a gente sabe que a legislação é bastante clara. O delator que descumprir o acordo de colaboração premiada, ele perde os benefícios, mas o que ele disse, o que foi apurado a partir do que ele disse, fica de pé. O que foi obtido em termos de provas, depoimentos, isso acho que não há nenhum risco de cair durante o processo. Eu fui conversar com integrantes do Supremo, a percepção é que fica tudo como está, ou seja, nada muda em relação ao que aconteceu com as acariações. Ou seja, o
o que já foi investigado não houve grande mudança, ou sequer houve mudança do ponto de vista de versões, argumentações e de fatos novos que foram levados pelos 4 personagens que participaram das acariações, né? Vamos pegar os 2 fatos que você falou, Natuza. O primeiro fato seria, na verdade, essa acusação de que ele é mentiroso, a acusação feita pelo advogado do Braga Neto. Pelo que se mostrou até agora, especificamente no episódio aí do dinheiro que teria sido entregue a Braga Neto, não dá para saber se ele disse a verdade ou se disse a mentira. Em relação ao segundo ponto, que eu acho que é mais importante, na verdade, olhando os diálogos que foram encontrados nas redes sociais entre alguém interessado em melar o processo, é importante dizer isso, porque isso tem impacto judicial, e o Mauro Cid, digamos, colocado como um pseudônimo, o que a gente vê é alguém que está com medo de todo esse processo. Ele não chega em nenhum momento a dizer que mentiu, não chega a dizer que falei que uma coisa aconteceu, mas ela não aconteceu. Ele se mostra muito amedrontado, muito pressionado. Isso não derruba nem, eu acho, a delação em si, os benefícios da delação. Obviamente ele vai se sentir mais pressionado ainda com a descoberta desse episódio, mas isso não derruba. O coronel da reserva, Marcelo Câmara, foi preso em Sobradinho, no Distrito Federal. Ele era um dos assessores mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, afirmou que, a partir das informações prestadas pela própria defesa, o réu Marcelo Costa Câmara descumpriu as medidas cautelares impostas nos autos. Moraes citou informações prestadas pela própria defesa de Marcelo Costa Câmara. O advogado Luiz Eduardo Kuntz disse que começou a ter contato com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por meio de um perfil em uma rede social em janeiro de 2024. De acordo com o advogado Luiz Kuntz, a conversa dele com Cid seguiu por 2 meses por uma rede social. Kuntz entregou as mensagens nesta semana ao Supremo. Mais ainda, existia do outro lado alguém interessado. Alguém interessado em melar o processo. Isto é muito diferente de uma conversa dele mesmo, sendo Mauro Cid por ele mesmo ou com um pseudônimo, com uma pessoa qualquer. Isso é uma tentativa, na verdade, de subverter o processo judicial. Acho que isso, de alguma forma, torna ruim o argumento dos advogados de Bolsonaro, torna ruim essa trilha feita pelos advogados de Bolsonaro, porque não foi uma coisa natural, foi uma coisa forçada. E aí, nesse sentido, e olhando o que foi descoberto pela revista Veja, não há nada que demonstre que o que ele falou, o que ele apresentou, não é verdadeiro, é mentiroso. E o que eu acho que pode acontecer, Natuza, e acho que isso que é um pouco que eles estão jogando, tanto o advogado Braga Neto quanto a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, é colocar o Mauro Cid numa situação psicologicamente ruim, porque se percebe que ele tem, digamos, dificuldades de controle psicológico, e que isso poderia afetar, ao longo do restante do processo, em algum momento, a própria participação do Mauro Cid, ou ele explodir nesse processo. Acho que é mais um jogo psicológico do que uma briga jurídica com ganho de causa contra Mauro Cid. Eu acho que a situação dele pode ficar bem pior, Abrúcio, por uma razão muito simples. Ainda que ele não tenha falado, como você diz, nada grave naquele diálogo com um dos advogados, ele descumpre um papel que é obrigatório, né? Que é de não revelar o conteúdo da delação. Então, ele pode ter, sim, problemas jurídicos. Lá na frente, o Supremo, a primeira turma, pode entender que vale o que ele disse, mas não vale uma redução de pena para ele e para o pai e para a mulher, que também foram implicados. O pai no caso das joias, a mulher no caso da vacina. Então, acho que a situação dele ainda está em aberto, né? Independentemente do que acontecer com o curso do julgamento. Acho que há esse risco, mas olhando para a primeira turma e para o padrão de votação, neste momento não há interesse de jogar tudo para o alto, porque uma pressão muito forte sobre a delação em si, os benefícios, poderia ter um efeito muito grave, digamos, na continuidade do processo.
Então, me parece que, como, repito, ele não contou, não disse que mentiu durante o episódio, talvez ele tome uma prensa ao final do processo judicial, mas que possa até perder alguma coisinha dos benefícios, mas perder o conjunto dos benefícios, eu acho que conta negativamente para a narrativa do processo. Isso é importante porque é uma decisão colegiada e eles conversam entre si. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Fernando Abrúcio. Eu quero ampliar um pouquinho a nossa conversa. Uns dias atrás, o senador Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo e disse o seguinte: ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Aí é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Que avaliação você faz dessa fala do senador? Olha, isso é uma proposta de golpe de Estado, Natuza. Uma proposta de golpe de Estado vinda por um senador da República em meio a um processo que avalia um golpe de Estado é muito, muito complicado do ponto de vista democrático. Eu acho que se ele continuar com esse tipo de discurso, inclusive na eleição, ele terá que ser chamado pelo TSE. É bom lembrar que o Bolsonaro se tornou inelegível por uma fala que teve junto a embaixadores, uma fala que colocava em descrédito o sistema eleitoral. Uma fala de um senador em torno da ideia de que se uma decisão do Supremo for contrária à decisão governamental é preciso usar a força, acho que uma coisa como essa é digna de ter efeitos no plano eleitoral. Então ele prometeu um golpe de Estado. Isso não é aceito pela legislação brasileira. Aliás, estamos vendo um processo que mostra isso. Eu acho que ele vai ter que repensar um pouco o que está dizendo, porque o que ele propôs é um golpe de Estado, ele propôs um crime que está colocado na legislação brasileira. Aceitar uma proposta como essa tem 3 efeitos negativos. Primeiro, você vai ser taxado de autoritário, completamente autoritário, e isso tem efeitos negativos, sobretudo para um certo grupo do eleitorado. Segundo, você vai ser taxado de office boy do Bolsonaro, você vai entrar numa armadilha. Ou eu sigo o que diz o senador Flávio Bolsonaro, ou não tenho voto. Você tem uma armadilha. Então, você vai ter que cumprir depois isso da forma que for, inclusive usando a força. E terceiro, você cria uma armadilha com o Congresso, em particular com o Centrão. Porque o Centrão, o presidente tem o direito legal na Constituição brasileira de dar indultos. Mas eles podem, também do ponto de vista legal, ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal, e este processo, pode ser que eu esteja enganado, mas terá de 8 a 9 votos no Supremo, derrubando o indulto do presidente. E isso é legítimo segundo as 4 linhas da Constituição. Ora, se para depois derrubar a decisão do Supremo, uma negociação com o Centrão no Congresso custaria muito alto ao presidente. Ele teria que dar anéis e dedos para conseguir aprovar uma derrubada de indulto do Supremo, para garantir, portanto, a liberdade da família Bolsonaro, e perderia o primeiro ano inteiro dele, o ano de lua de mel do presidente, com a questão do indulto, e por isso não conseguiria fazer boa parte das reformas que viabilizariam o seu mandato, e aí seria, ao mesmo tempo, refém de Bolsonaro e refém de Centrão. Seria um presidente fraco que haveria mobilizações sociais no país mostrando contra o autoritarismo desse tipo de ação e, no fundo, ganhar a eleição e se jogar no poço. Acho que essa não é uma boa estratégia para quem quiser ser presidente do Brasil. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado. Aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Olha, Natuza, isso mostra que a família Bolsonaro continua sendo autoritária. Isso já apareceu ao longo dos discursos da vida de Jair Bolsonaro,
Apareceu na campanha em 2018, né, com um soldado e um cabo se conseguia derrubar o Supremo Tribunal Federal, apareceu durante todo o mandato do Bolsonaro, com diversas frases, manifestações de rua contra o Supremo Tribunal Federal, apareceu no último ano com várias ações, digamos, golpistas, nem vou lembrar todas, porque são muitas, redundou, a partir da derrota eleitoral, num ex-presidente que se transformou em réu, e a família Bolsonaro continua com um discurso autoritário. Ora, um candidato de direita que abraçar, para tentar ganhar a eleição, o autoritarismo de uma família, na verdade, não merece participar de uma eleição democrática. Esse debate vai ser um debate durante 3 meses, 4 na campanha. Quer dizer, ele vai ser taxado ao longo da campanha de alguém que quer derrubar a democracia. Vale a pena concorrer a uma eleição participando de um debate como esse? Você tem 3 armadilhas, uma contra a democracia, uma armadilha eleitoral que pode levar até a derrota eleitoral, e uma armadilha de governabilidade, porque você pode ganhar raspando e ter que negociar com o Congresso, em vez de negociar um ajuste fiscal, reformas importantes, negociar o indulto da família Bolsonaro, porque já é o indulto da família Bolsonaro, no fundo é isto, é realmente entrar num jogo para produzir instabilidade e colocar seu nome na história como alguém que rasgou a democracia para salvar a família Bolsonaro. Tem aí um aspecto curioso, que depois dessa fala do senador Flávio Bolsonaro, silenciaram Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Romeu Zema, governador de Minas, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Ratinho Júnior, governador do Paraná. Como é que você avalia esse silêncio? Isso mostra que boa parte da direita foi sequestrada pelo bolsonarismo. Eles têm atuado em vários episódios como office boys do Bolsonaro e que estão com medo de perder os votos do bolsonarismo. Acho que isso é um equívoco de avaliação. Claro que Bolsonaro, como Lula, tem um piso eleitoral muito grande. Mas veja, se houver eleição e eles não aceitarem esse pacto, porque é um pacto contra a democracia, é um pacto contra o Supremo, é um pacto contra o Congresso, e não aceitarem esse pacto definido aí na entrevista do Flávio Bolsonaro, vai ter lá a urna eletrônica, vai ter o Lula, pode ter um outro candidato nanico, vai ter, suponho, o Eduardo Bolsonaro e alguém como o Tarcísio. Mesmo o eleitor bolsonarista pode fazer um cálculo para pensar, olha, quem tem mais chance de ganhar, quem tem mais chance de governar, porque olhando para as pesquisas Quant e Quali que eu tenho tido acesso, o único candidato à direita que tem chance mesmo de ganhar do Lula é o Tarcísio. O restante não vai ganhar do Lula, não tem chance de ganhar do Lula. Menos ainda a família Bolsonaro, porque é muita confusão que eles vão arranjar até a eleição, vão continuar com o discurso como essa entrevista do Flávio Bolsonaro, que é desastrosa. Essa entrevista do Flávio Bolsonaro, em palavras, é o tiro do Roberto Jefferson às vésperas da eleição. A direita brasileira precisa jogar o jogo da democracia. Veja, uma boa parte do eleitorado brasileiro hoje é mais conservador. Isso varia ao longo do tempo e isso faz parte do jogo democrático. O que falta à direita brasileira é juntar o conservadorismo com a democracia, porque se ela quiser jogar o conservadorismo pela democracia, isso é bom para o país. Depois pode ser que seja um candidato mais à esquerda, progressista, pela democracia não há nenhum problema, mas jogar o jogo democrático para depois derrubá-lo, que foi a estratégia do bolsonarismo, pode fazer com que a direita, num processo de grande instabilidade política nessa história, seguindo o roteiro Flávio Bolsonaro, se descredibilize junto à população e eleitorado. E aí você vai ver depois crescimento de centro-esquerda, e eles ficariam anos e anos fora do processo político. Então, é um tipo de suicídio político que a família Bolsonaro cometeu, eu entendo, eles não são democráticos, estão com o risco do grande patriarca ser preso justamente porque quis derrubar a democracia. Agora, outros candidatos que ganharam eleições, Natuza, não é que eles estão querendo dar um golpe sem votos, ganharam eleições, têm, digamos, um bom apoio em pesquisas. Seguir esse caminho para manter, achando que o Bolsonaro vai definir por completo a vida política deles, olha, se for por aí, é melhor mesmo o Tarcísio concorrer a governador
para na outra eleição dizer, já me livrei da armadilha Bolsonaro. Porque senão, politicamente, vai ficar marcado para o resto da vida aí, nesse caminho, pode perder uma eleição e, pior, se ganhar, não governar. Então, acho que precisa desarmar um pouco esse jogo do bolsonarismo, porque o jogo do bolsonarismo é o jogo da chantagem. E o jogo da chantagem não faz bem à democracia. Fernando Abrúcio, muito obrigada por ter conversado com a gente sobre esses temas todos. Bom trabalho para você. Obrigado, Natuza. Este episódio usou um áudio do jornal Folha de São Paulo. E antes de me despedir, vou te fazer um convite. Compartilhar o assunto com quem você quiser. Você ouve o assunto no Spotify? Então compartilha por lá. Assim o nosso conteúdo chega a cada vez mais ouvintes. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.